Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem nos faz bem. Bom dia para nossa família. Bom dia para você também. Oi, amores, bom dia. Tudo bem com vocês? Ótimo, então vamos prosseguir os nossos estudos, dando continuidade às sequências didáticas que já iniciamos anteriormente. Trouxe para vocês hoje mais conhecimentos sobre a estrutura textual, nos conteúdos de gênero textual e tipo textual, acrescentando agora o uso correto dos pronomes. Então, haverá história em quadrinho, quadrinha e carta, mas a carta ficou para a próxima aula, ok? Para as sequências de matemática, no EMAI, encerraremos essa semana a unidade 1, fazendo as atividades da página 23 até a 27 do livro. E no caderno, seguimos com os múltiplos e divisores, Agora eu misturei as atividades dos múltiplos com os divisores. Quanto ao tema Gestação do Brasil de Ciências Humanas, também terminaremos, tanto do ponto de vista da geografia quanto da história, os conteúdos sobre todos aqueles períodos de tempo que marcaram a linha do tempo e que marcaram também os mapas, os acontecimentos anteriores à independência do Brasil. Ou seja, tudo que aconteceu desde que os portugueses chegaram aqui em 1500 até 1822, porque depois de 1822 começa um novo período. O Brasil já não é mais nem colônia e nem império. Vamos às leituras? Português. Está lá o nosso cabeçalho indicando tema, conteúdo, atividades, texto explicativo, pronomes. Para substituir e acompanhar os substantivos, empregamos pronomes. Observe as frases. Maria canta muito bem. Maria ganhou um violão. A repetição do nome Maria pode, e deve ser evitada. Basta substituí-lo na segunda frase pelo pronome ela. Então fica assim: Maria canta muito bem. Ela ganhou um violão. Os pronomes pessoais que substituem os substantivos, os nomes, são do caso reto e do caso oblíquo. Então, aqui no quadrinho, número, singular e plural, porque singular é um, plural são mais pessoas. Pessoa, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E caso reto, caso oblíquo. Como que eu leio? Primeira pessoa do singular, caso reto, eu, caso oblíquo, me, mim, comigo. Segunda pessoa, tu, te, ti, contigo. Terceira pessoa, ele, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós. E do caso oblíquo, nos, conosco. Observe que aqui não tem acento. Segunda pessoa do caso reto, vós. Caso oblíquo, vos, convosco, sem acento. Terceira pessoa, eles. Caso oblíquo, os, as, lhes. Se, si, consigo. Em final de frase, usa-se pronome oblíquo mim. Então, olha lá como que fica no meio e como fica no fim. Ufa, são muitos livros para eu ler em pouco tempo. Onde é que está o pronome aqui? No meio, eu. Certo? Então, aqui é errado por mim. Por o pronome mim. Aqui está no final. Será que esse presente é para mim? Aqui está correto no fim. Atividades. Leia o texto. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. E aqui, bicho papão sai de cima do telhado. Mãe, o bebê não dorme e eu quero ir jogar bola. Aí tem um balão do bebê pensando. Ele quer que eu durma com essas canções de ninar. Transcreva os pronomes das falas do último quadrinho. Então, onde está o bebê, Ele usa aqui a fala 3 pronomes. Aqui tem 3 espaços. Eu, ele e essas. B. Os pronomes transcritos estão relacionados a quais palavras? Então, o primeiro é eu. Está substituindo qual palavra? Ou qual outra palavra? E o outro, refere-se ao bebê. Qual é? E refere-se às canções de ninar. Qual é?
A tirinha é engraçada. Em que aspecto está a graça do texto? Então, aí você vai observar bem e explicar. Segundo, agora vem uma quadrinha. Na quadrinha aparece pronome pessoal do caso reto e um pronome do caso oblíquo. Transcreva-os nas linhas aqui do lado e cite a pessoa do discurso que eles representam. Então, no quadro aqui tinha a pessoa e tinha os dois casos, é só olhar lá, né? Então, aqui, vou ler a quadrinha. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou como cigarra, canto sempre, todo dia. Quem escreveu foi Ricardo Azevedo. Então, aqui do lado, pronome pessoal do caso oblíquo, qual é? Lembra? Pronome pessoal do caso reto, qual é? Os dois pronomes representam a qual pessoa aqui? De qual número? Singular ou plural? Terceiro, complete os pronomes pessoais do caso reto adequados. Então, leia a frase e vê qual é o pronome aqui no início da frase ou no fim que dá certo. 4. Empregue os pronomes oblíquos, a mesma coisa. Tem os espacinhos para vocês verem qual que dá certo, né? Com ela, qual é o pronome do caso oblíquo? Com eu, com o outro que está aqui, que não é o pronome, é um verbo, né? 5. Complete com o pronome eu ou mim, corretamente. Lembra da explicação? O mim é só no final. Então, aqui, vocês estão falando de... Esse dinheiro é para... traço, gastar. Quando traço for embora, vocês vão lembrar-se de... Então, aqui vão 2. Muita atenção. Agora, vamos lá para a nossa aula de matemática. Então, o EMAI vocês já sabem, da 23 até a 27. E aqui, divisores e múltiplos. Descubra e escreva 3 números entre 10 e 40 que tem como divisor o número 2, 3 e 12 ao mesmo tempo. Descubra e escreva aqui, são os números. Então, isso é um desafio. B. Os divisores de um número natural estão escritos em ordem crescente. Então, vai crescer, começa no menor e vai crescendo. Utilizando a técnica da igualdade, citada anteriormente, aquele exercício que a gente fazia, a ligação dos 2 números do meio, depois dos outros 2, depois dos outros 2, complete os números que estão faltando. Então, aqui vocês vão ver, né? Eu já até deixei as dicas aqui com os espaços. Além do 1, 3, 7, 14 e 21, quais são os outros divisores desse número que vai aparecer aqui no resultado? 3 vezes 14, algumas vezes 21 e tantas vezes tanto que vai dar o mesmo número. C. Eles são todos divisores de qual número? Aí a resposta, são divisores do número, é só olhar o resultado aqui de cima. C. Já falei. Aí vem uma outra atividade aqui. Primeira, marque ao lado de cada afirmação se ela está certa ou errada. Então, você lê 48 é múltiplo de 4, certo ou errado? Cada uma da A a H, vê se é certo ou errado. Depois, no 2, justifique a questão que você marcou como errada. Aí, eu coloquei um exemplo aqui. A B, por exemplo, está errada. O maior divisor de um número é 1. Está escrito lá, é errado. Por quê? Agora eu vou justificar. O maior divisor de um número é ele mesmo. E aí vocês vão ver as outras que vocês marcaram errado e justificar aqui. Terceiro, verdadeiro ou falso. Então, são todos os números que vocês já acharam, os múltiplos e divisores, para saber aqui agora se é falso ou se é verdadeiro. Se não sabe ou não lembra, faz de novo, acha de novo. Vai até a J para colocar verdadeiro ou falso. 4, completar com múltiplo e divisor. Então, lembra que eu falei que estavam misturados? Então, aqui, A, 4 é múltiplo ou divisor de 20? 3, múltiplo ou divisor de 12? Então, vocês vão escolher um e ver qual é, né? Fazer a conta e ver se é o múltiplo ou se é o divisor. 6, ligar a questão à resposta. Por exemplo, do meu lado esquerdo está escrito aqui algo sobre múltiplo ou divisor. E do lado direito está escrito número por extenso. Por exemplo, a primeira caixinha do lado esquerdo. Múltiplos de 2 e 6, que representa a metade de 24. Qual que é a metade de 24? É 12. Então, ficou fácil, né? Então, onde está escrito 12 aqui? Você liga. Menor divisor
par de 20. Então, qual é o número par que é divisor do 20 e é o menor? Você acha aqui onde ele está escrito. E liga, ok? Então, tá joia. Vamos agora à nossa aula de Ciências Humanas. Então, aqui tem um texto, né, sobre o tema Gestação do Brasil, conteúdo Brasil Colônia. Eu fiz vários trechinhos aqui com subtítulos, mas a realidade é um texto só sobre Brasil Colônia. Então, o primeiro subtítulo ficou a criação do governo geral, a economia da época, quem foram os governadores gerais, estrutura do governo geral na colônia do Brasil, invasão holandesa e a decadência do sistema colonial. Então, veja, quando vocês vão responder as atividades, tem aluno que não está lendo o texto, está respondendo coisas que ele aprendeu sobre o descobrimento do Brasil. Não é mais só isso agora, né? A gente já caminhou para frente. É de 1500 até 1822, muita coisa aconteceu. Então, leia o texto várias vezes com atenção, porque isso aqui são fatos reais que aconteceram no nosso país. Depois eu coloquei para vocês um vídeo, é um vídeo com um professor muito bom, que explica todos os acontecimentos dessa fase do nosso Brasil, nos 3 períodos de história, né? O Brasil pré-colonial, que foi de 1500 a 1530, né? O Brasil de 1530 a um tempo a mais, que agora eu não me lembro a data, que foi o Império, que é 1822, e de 1822 para frente, que vai ser República. Então, ele vai explicar direitinho, assistam com muita atenção, depois que lerem bem esses textos, e aí depois vocês vão responder as perguntas, que vai ficar bem fácil, tá? Então, aqui, como o historiador pode organizar os acontecimentos para marcar a passagem do tempo da história, vocês já fizeram uma atividade assim na aula anterior. Depois, explicar capitanias hereditárias, também tinha no texto anterior, e o professor vai explicar de novo. As mudanças políticas do século XIX, vai citar cada uma, vai ver aqui quando começa, quando termina cada século, cada século. Lá no nosso livro de Ciências Humanas também tem uma atividade no final da unidade 1, que nós já aprendemos a calcular, né? Aqui o século XVI iniciou no ano D e terminou no ano D. Então aqui tem 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Só para vocês lembrarem, o século 21 iniciou no ano de 2001 e vai terminar, se é um século, e aí vocês vão voltando, ou olhem lá no nosso livro de Ciências Humanas. Aqui no final eu deixei para vocês colocarem como vocês entenderam de acordo com o professor explicando o ciclo do pau-brasil, o ciclo do café e o ciclo do ouro. E assim fechamos a unidade 1 do nosso livro de Ciências Humanas e essa sequência didática que nós começamos aqui já tem quase um mês, né? Ou mais quando começamos a falar de imigração. Ok? Um beijão, bons estudos, até a próxima aula, ou melhor, até a correção, ok?